Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o presbítero João Gomes. E eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, a deixar o seu like, deixar aí um comentário. Eu estava aqui fazendo um estudo sobre o tabernáculo e eu me deparei um pouco com a peça de bronze, com a pia, com a bacia de bronze maciço. E esta peça ficava entre o tabernáculo, tabernáculo e o altar de holocausto. Olha o H aqui, o altar de holocausto. Eu quero falar um pouco sobre esta peça preciosa aqui, nos dias do tabernáculo de Moisés. Tá? No altar de holocausto, no primeiro ponto, aqui o homem é justificado. Aqui o homem é justificado. O altar de holocausto tipifica a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. E é aqui que o homem é justificado. É aqui que Deus tem um encontro com o pecador. É aqui que somos vestidos com a justiça de Cristo. É nesta peça que tipificava a cruz de Cristo. Então, entre Deus e o homem, entre Deus e o homem precisa de Cristo. Entre Deus e o homem precisa estar vestido com esta justiça, com as vestes da justiça de Cristo. E depois nós temos esta peça de bronze maciça, tá? Que é o segundo ponto aqui, feita com os espelhos das mulheres. Tá? E a primeira mensagem que temos aqui é que nesta peça o homem se santifica diante do Senhor. Tá? Fala deste ponto tão importante, fala deste ponto tão real, que é onde o homem se santifica diante do Senhor. E nesta bacia de bronze havia água nela. Água nela. E esta água representava a palavra. Representava a palavra. E imediatamente somos levados para o terceiro ponto. Por quê? Porque nesta bacia nós temos a representação ou o juízo sobre o pecado operando, o juízo sobre o pecado operado através da palavra de Deus. Então esse é o terceiro ponto que esta bacia de bronze nos leva. O quarto ponto que temos aqui, eu estava aqui fazendo esse estudo e quero compartilhar com você, é que a bacia ela possuía dupla função. Tá? A primeira função é revelar toda a impureza através dos espelhos, tá? Porque a bacia era feita com os espelhos das mulheres. E ela expunha, ela expõe nos dias de Moisés, quando o sacerdote se deparava com essa bacia e via ali o seu rosto através desse espelho, que era a bacia, porque refletia ali a sua imagem, ela refletia a natureza humana. Ela refletia a natureza humana decaída. Então o sacerdote se deparava com esta realidade. Então, aqui nós temos algo muito importante. Como a palavra, ela expõe a nossa realidade. E aqui, dentro de uma tipificação, nós podemos fazer aqui um paralelo com Hebreus capítulo 4, versículo 12. É aqui que nós vemos de forma clara, é aqui que ela revela, é aqui que ela expõe através do espelho coisas profundas com relação ao homem. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha que detalhe interessante. Então ela revela, através dos espelhos, esta realidade a qual eu acabei de ler.
Então nós temos aqui um exemplo, espírito, alma e corpo. Tá? Espírito e alma representam a parte material do ser do homem. Tá? Juntas e medulas, que é o corpo, representam a parte material do homem. Então o que temos aqui? Qual é a mensagem que nós temos aqui através desse texto? A mensagem que nós temos aqui é que a bacia, olha que mensagem. Qual é a mensagem da bacia? A mensagem que nós temos aqui com relação à bacia é que a palavra penetra o ser completo do homem. A palavra, ela penetra o ser completo do homem. Isso é um fator importantíssimo. O sacerdote ele não podia ministrar sem passar pela bacia. Tá? Ele precisava passar pela bacia. A bacia era um fator importante. Então ele tinha que se submeter à palavra. E o que estamos vendo hoje é o oposto desta realidade. É o oposto dessa realidade. Muitos ministros que se dizem ser ministro não se submetem à palavra. Tá? Porque a palavra expõe a sua verdadeira natureza. Não se submete a esta realidade. E vão atrair sobre si juízo. Vão atrair sobre si uma realidade sombria. Nós temos um exemplo muito claro com relação à igreja de Coríntios. Tá? Nós temos um exemplo muito claro. Muitos estão atraindo para si morte espiritual. É por isso que muitos estão fracos e doentes. É por isso que muitos estão vivendo esta realidade, como Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 30, né, onde os irmãos vão poder fazer uma análise ali e aplicar esse ponto importante. Então o que acontece? Muitos estão vivendo a realidade de deixar de passar pela bacia. Muitos estão vivendo a realidade de deixar de passar pelo processo que tem que ser passado. Coloquei uma anotação aqui muito importante. Eu quero ler para os irmãos com relação a esse ponto importante. Qual é a mensagem que temos? Que o ministro ou homem precisa julgar a si mesmo na bacia. Porque se ele não julgar a si mesmo na bacia, ele não pode participar da mesa. Ele não pode participar da mesa. Ele não pode participar da mesa. Ele só pode participar da mesa. Se ele julgar a si mesmo aqui na bacia. Se ele julgar a si mesmo aqui na bacia de bronze. É um detalhe importantíssimo. Nós precisamos julgar a nós mesmos na bacia de bronze. Por quê? Porque nós precisamos julgar-nos a nós mesmos na bacia de bronze, para que não sejamos julgados ou para que não venha sobre nós o juízo na mesa. Esse é um detalhe. Na mesa de onde? Dos pães da presença. Esse é um ponto que nós temos que observar. Por quê? Aqui o sacerdote tinha que lavar as mãos, tá? As mãos e os pés. Por que ele tinha que lavar as mãos? Por que ele tinha que lavar as mãos? Porque as mãos, anotem aí, representa a sua função diante do Senhor. E os pés falam de sua conduta.
qual deve ser a conduta daquele que ministra? Qual deve ser a conduta daquele que ministra diante do Senhor? Então, são apenas alguns princípios que eu anotei aqui. Nós estamos vivendo o inverso disso aqui. Muitos que se dizem sacerdotes, muitos que se dizem sacerdotes reais, é desse campo que eu estou dizendo, muitos ministros, tá? Nem sequer passaram pela cruz, não respeitam o campo da bacia e ainda desfrutam da mesa, mas eles comem e bebem juízo para a sua própria condenação. Então fica aí este pequeno princípio. Deus te abençoe.